Olha que o vídeo de hoje tá imperdível. O que a gente vai falar hoje? Sobre equipamentos eletrônicos. Fica aí que está imperdível. Maravilhoso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Bom, eu tô aqui com o Bira da Reymarine. A gente tá pensando em trocar os nossos equipamentos do lado do nosso veleiro, então eu vim aqui conhecer os detalhes, as novas funcionalidades que tem aqui do equipamento, e o Bira vai explicar tudo direitinho, né, pra gente, Vamos. né, Bira? Eu tô vendo aqui os tamanhos que você tem de tela. Você tem de 7 polegadas, 9, 12 polegadas e 19 polegadas. Esse é o Axiom. Da linha Axiom, que é um aparelho que ele é multifunção. Multifunção porque o que? Ele opera todas as funções necessárias para você poder navegar, certo? Eu vou, por exemplo, habilitar aqui a função de localização da embarcação, certo? E de imediato, certo? Ele te mostra via satélite no mapa a localização onde está a sua embarcação, e você pode visualizar todo o relevo da costa onde você estiver navegando. Agora ele tá todo touch, né? Então ficou muito mais fácil de mexer, né? De operar ele, né? Porque antes você tinha aquele seletorzinho e gira pra cá, gira pra lá. Era mais complicado, né? Hoje ele tem, tipo, a funcionalidade de qualquer smartphone, não é isso? Perfeitamente, é isso aí. O raciocínio é esse. Tá? Que você que opera com o smartphone, com o Samsung, com o iPhone, certo? Tem o mesmo raciocínio operacional nessa tela. Super intuitivo. Isso. Como é que a gente traça uma rota aqui, por exemplo? Bom, precisa prestar atenção porque é muito difícil. Então vou mostrar, por exemplo, o barco está nessa localização. Eu simplesmente coloco o dedo aqui sobre a tela, vai me aparecer um segundo menu que vai me permitir, certo, que eu faço diversas navegações. Por exemplo, eu vou criar uma rota automática. Certo? Ele vai pegar os dados da embarcação, tá? E vai me fazer uma rota automática. Para criar uma rota de navegação é bem intuitivo. Uma forma é você clicar no ponto onde você deseja chegar e clicar em criar rota. Mas lembrando que os equipamentos estavam em modo demonstração e sem a carta náutica habilitada. Ele estava sem a carta. Sem a carta, você não vai conseguir traçar a sua rota. O que eu fiz agora? Eu vim aqui no menu, certo? E eu posso habilitar diversos tipos de carta. Você pode ter várias? Pode. O que acontece? A carta, ela te dá a leitura de toda a costa do Brasil, do Iapoque ao Chuí, tá? Então, eu tenho nessa versão da carta Navionics, tenho da CIMAP e tenho uma carta também que faz o relevo do fundo, a batimetria do fundo, em tempo real. Tá? Você pode corrigir, por exemplo, a sua navegação de acordo com a leitura real da profundidade onde você está navegando. Então eu volto para os aplicativos que me permitem fazer a minha navegação. Eu estava na carta, agora esse segundo aqui é um combo com diversas leituras de profundidade, tá? Vou colocar ele aqui. Para quem pesca, para quem quer saber sobre o relevo do fundo, eu tenho uma leitura, por exemplo, em 3D. Olha que demais isso aqui, hein? Que te permite você visualizar o relevo do fundo, certo? Com, inclusive, a identificação de cardume ou peixe isolado. Tá? Certo. Essa é uma das telas. Essa segunda tela aqui, ela se chama Down Vision, certo? O que ela faz? Ela faz a leitura para baixo do casco em forma de cone. É exatamente isso que eu tinha te perguntado. Qual que era o diâmetro, né? Que ela pegava do fundo, né? Isso. Vai depender muito da profundidade, tá? É como se fosse, por exemplo, um cone que sai do bocal de uma lanterna. Você apaga a luz e daí você coloca a lanterna e daí você vê que na parede onde está sendo projetada a luz
fica uma circunferência, tá? E essa circunferência, certo? A abertura dela vai depender da profundidade onde você está navegando. Então, vocês entenderam? Então, depende da profundidade que você vai estar navegando, né? Ele estava falando, por exemplo, o fundo tem mais ou menos 5 metros, ele vai pegar um diâmetro de um pouquinho mais do que 7 metros. uns 7 metros. Também, que é o Side Vision. O que te proporciona o Side Vision? Se você estiver navegando num canal, você tem a possibilidade de visualizar as duas extremidades. Essa linha central é o meu curso que eu estou fazendo. Seria o meio do canal. Justamente, o meio do canal. Isso também pode ser utilizado, certo? Fora do canal, porque esse fecho lateral, certo? Ele te permite também que você faça a leitura até uma determinada distância, certo? De onde você estiver navegando, tá? E essa colorida aqui é a Sharp. Tá? A Sharp ela é comum, muito utilizada, mas essa daqui você tem a possibilidade, certo? De ter uma visualização colorida até melhor, certo? De acordo com o tipo de sensor que você coloca no fundo do casco. Porque toda essa tela aqui é ligada a um sensor, certo? Para fazer essa leitura da profundidade. Uma dúvida que eu tenho aqui, quando você adquire, no caso, né, esse combo, ele vem tudo junto, isso? Ou, por exemplo, o Fish Finder, ele é à parte? Isso. O que acontece, certo? Como ele atende diversos modelos de embarcação, existe um sensor para cada embarcação, tá? Por exemplo, um sensor que se aplica a um barco à vela não é o mesmo que se aplica a um pescador. Certo? Ou esporte e recreio, tá? O barco à vela, o perfil é chatinho, é alguma coisa que não tem muito atrito, que o velejador tem que ter um bom deslocamento e qualquer coisa no fundo do casco pode gerar um atrito. Então, o que acontece? Na maior parte das vezes, quando você vai comprar o aparelho, você determina conversando com a pessoa que está te atendendo, que você vai precisar, né? Qual que é a sua necessidade. Se você for só para esporte e recreio, certo? Você pega um comum, se for vela é um. Agora, se você for pescar, mergulhar e quiser ter melhor detalhamento, daí tem outros sensores. Entendi. Então, quando você compra, você decide o que você vai colocar. Perfeito. Tá? Falando de vela, e no caso, para quem vai velejar, o que você recomenda? O que você indica aí? Olha, todos os aparelhos aqui, eles fazem as mesmas funções, certo? Só que você configura, certo? Para vela ou para motor, certo? O que muda são as informações, certo? Eu tenho um quadro aqui que ele te dá... aqui. Isso aqui. Aqui é o painel, Esse painel, tá? Esse aqui, por exemplo, ele está configurado para um barco a motor. Certo. Então, ele está te dando a leitura dos dois motores, certo? Mais a sua velocidade, a bateria, ângulo de leme e qual a velocidade que você está desenvolvendo. Então, ele é exatamente assim, o painel do motor. Isso, você pode... Os novos motores, as novas gerações de motores, eles têm o quê? Uma placa de circuito impresso eletrônica, certo? Com uma linguagem eletrônica que você tem a possibilidade de ligar o teu aparelho ao motor, certo? Graças a essa linguagem eletrônica, que tem que ser em comum entre os dois, lógico. Dúvida. Nós temos um motor lá, um Yamaha. A gente consegue conectar, então pegar as informações do nosso motor e colocar aqui? Tem alguns modelos que sim. Existe um dispositivo que dependendo qual modelo, que eu não sei agora, certo? Que você, me dando o modelo, certo? A nossa engenharia vê qual que é o acessório a mais que você tem que colocar. Tá. Porque tem motores antigos, certo? Que são impossíveis de colocar porque eles não têm nada de eletrônico. Ah, entendi. Eu mostrei para vocês a navegação, a profundidade, leitura de profundidade e relógio. Nessa outra página aqui, eu tenho condição de ter um mapa, certo? Com um detalhamento mais amplo do relevo da costa e o que? A minha localização. Tá, você pode dividir as telas, eu posso dividir as telas. Por exemplo, estou navegando e quero saber exatamente onde eu estou em relação à costa, mas em que local da costa. Perfeito. Tá? Essas outras embarcações que estão aparecendo aqui, em verde,
são como se fosse o transponder. O AIS? O AIS, isso. O AIS. A AIS é o seguinte, ele manda a sua localização e recebe, certo, também, certo, a localização dos demais barcos que tiveram nas proximidades. Então tudo volta aqui para esse menu aqui inicial. Já vai operando, você já vai pegando. Por exemplo, nessa aqui, ó. Pode apertar. Tá, que o que eu fiz? Ele tem a carta e o radar, né? Ele já mostra tudo que tem aqui em volta da embarcação, né? E a localização onde a embarcação Pra gente que navega, o radar são seus olhos à noite. Exato. Ou na neblina. Perfeito. A função é justamente localizar as demais embarcações que estão em trânsito em relação ao sua linha de navegação e o relevo da costa também, que ele pega tudo que é massa, certo? Ele apresenta dessa forma, certo? Com essas cores aqui. Por exemplo, aqui é uma costeira, aqui também, aqui são embarcações de médio e tamanho até maior. Esse é fundamental. A gente estava navegando sem radar, sem... É perigoso. Perigoso. Agora, né? Perigoso. Então, por isso que a gente realmente agora tem que deixar o barco com todos os equipamentos, porque são itens de segurança, né? Não tem como, né? Você precisa disso aqui. Uma dúvida, por exemplo, a gente consegue colocar isso no celular, os repetidores dentro do barco, né? Porque no caso, a gente que veleja, às vezes está chovendo ou está frio, enfim, a gente às vezes está lá dentro, né, do veleiro. Isso. Como é que a gente faz isso para operar o equipamento? Se você tiver uma tela só, e se tiver um iPad, certo? Você baixa gratuitamente do site da Remarini um aplicativo, certo, que emparelha com o seu aparelho que está do lado de fora. Então você controla ele todinho pelo iPad? Perfeitamente. Tá. Pelo celular você vai visualizar, mas controlar vai ficar difícil, porque o teclado vai ficar muito grande. Entendi. Então você não tem como, mas no iPad você tem exatamente aqui esse teclado lateral aqui. Tudinho, né? Tudinho. Tá. E assim, controle de piloto automático, tem alguma coisa interligada? Ele, lógico, depois que você comprou o aparelho, se você tiver o piloto automático da Remarini também, certo? Você faz seu plano de navegação e habilita o seu piloto automático. Tá. Ou na própria tela dele, ou na tela do piloto automático. Esse aqui, então, é o piloto? Esse é o piloto, tá? Então, o que acontece? A cabeça pensante do piloto automático passa a ser o GPS. Tá? O que acontece? Você pode ligar o piloto, certo? Sem estar ligado ao GPS, certo? E ele mantém o curso que você está fazendo. Uma vez ele interfaceado, interligado ao GPS, certo? O que ele faz? Ele observa aquele plano de navegação e se você derivar, certo? Ele vai te colocar novamente naquele alinhamento. Perfeito. Então, por exemplo, eu consigo se eu interligar tudo pelo meu iPad lá dentro, eu já mexo tudo em piloto. O piloto não. Não, piloto não. Piloto não tem como. Consegue. Tá. Não tem essa funcionalidade de eu estar controlando lá por dentro. Piloto não. Piloto, você vai poder o quê? Trocar de página, dar zoom, certo? Fazer as operações normais. Mas uma vez o piloto habilitado, você tem que ter o controle diretamente no display. Outras funções que você pode utilizar também são as funções de drone. Certo? Se você tiver um drone, certo? Se for compatível a ele, a gente recomenda sempre uma linha de drone que seja compatível ao aparelho. Quais que são compatíveis? E a minha engenharia que vai te dizer. Eu já nem sei mais. Eu chutei e só me dei mal. Tá? Não, ele tem que dizer qual drone, né? Porque aí eu já vou comprar o drone que seja compatível, né? E o drone, o que eu vou fazer com o drone a bordo? Que a gente vai fazer? O que o pessoal faz, na maior parte das vezes, com o drone é exatamente isso. Dispara o drone até uma praia. Deixa eu mostrar aqui. Que é uma imagem de uma embarcação e aqui é o controle do drone. Tá. Certo? Você pode determinar nesse drone qual que é a altitude que você... Quer dizer, você controla o drone por aqui. Isso. Você não usa o controle do drone, usa daqui do... Você pega o controle
do drone, coloca no seu painel, certo, interliga do drone para esse aparelho e aqui você faz controla ele. o controle e visualizando na câmera do controle, na câmera Mas do você drone. tem a imagem do drone aqui? Isso. Perfeito. Tá. Você visualiza o que ele está filmando e controla ele todo por aqui. É isso aí. Que interessante isso, hein? O que mais que a gente tem? Bom, você também tem áudio, certo? Que daí nós temos uma linha de áudio da Rockford, Perfeito. certo? Que te permite o quê? Você manusear na própria tela Tudo por todo o aqui. seu sistema de som. Tá. Tá. Vídeo. Isso, vídeo. Tá? Esse aparelho ele tem como receber, certo? Câmeras, certo? Para te dar auxílio na sua manobra ou mesmo na navegação. Tá. Se eu quiser tá? incluir as câmeras. Isso, ali. aqui, por exemplo, tá Perfeito. nessa página, dá uma olhadinha, você tem exatamente 4 câmeras. Sala Tá. de máquina, você tem proa e No caso, eu popa posso e colocar proa. uma no mastro também, uma Pode, câmera no pode, mastro. pode. Inclusive, eu tenho uma das câmeras que nós temos, certo? Ela identifica o alvo no horizonte e te dá o rumo e a distância. Se você tiver em rumo de colisão, ela... Te dá a distância que você tá daquele Isso. alvo. Eu tenho aqui, nesta mesma tela, diversos aplicativos para recreação, tá? Olha. E para mais informações. Esse primeiro é um aplicativo, certo? De uma provedora de informações via satélite, que te dá a meteorologia. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Interligação com essa parte de meteorologia. Isso. No caso, por exemplo, muitos velejadores têm usado aquele o Predict Wind, né? Isso, Ele, é exatamente ele consegue igual. interligar? Também, consegue interligar Aham. e te dá o quê? Você pode cadastrar até 3 dias. O que o pessoal faz na maior parte das vezes, certo? Eu pego a previsão de sexta, sábado e domingo, Tá. no final de semana. Tá. Nós Mas simulamos ele é no simulador. simultâneo? Ele manda informação Isso. simultâneo? Você pode registrar aquelas Registrar a informação. de sexta, sábado e domingo. E aqui na tela... Mas no certo? caso, por exemplo, que a gente Vamos vive a colocar bordo aqui, e a gente precisa olhar todo dia. A gente Isso. né, acompanha a previsão do tempo, na verdade, dia. 2 vezes por dia no mínimo. A gente, Qualquer hora. Por exemplo, aqui, ó. Isso que eu fiquei na dúvida. Eu preciso entrar com essa informação, ele Isso. automaticamente já faz isso. Não, você entra naquela página do Tá. CLIP, certo? E você já... essa provedora, você paga uma certa quantia Certo. anual, certo? E eles te disponibilizam, Certo. tá? Esse sinal, via satélite. E Aham. as informações. Tem Spotify também, Tá. Se você tiver Spotify, o Spotify. música. Ah, e aliás, a playlist do No Barco pelo Mundo, que tá muito legal. Já Então, vou colocar a playlist ali do No Barco pelo Mundo. Então, esses aparelhos, antigamente você comprava um aparelho, comprava uma tela, passava 2, 3 anos, ficou meio obsoleto, daí tem que trocar. Agora não, esses aparelhos... Analisa o ações do software. Tá? Isso aí, via internet, no site do próprio fabricante. tá? Então você atualiza, na verdade, O aparelho. O aparelho. O software do aparelho. Tá. Agora a carta do aparelho, é bom deixar claro, né, que a gente está falando de atualização. Sim. Você também pode atualizar. Certo. A carta é um micro exato. SD pequenininho, Aham. certo? Que você coloca no seu PC, baixa a atualização, certo? E leva para o teu aparelho. Ah, O entendi. que são essas atualizações? É como o Waze, por exemplo. Sim, Tá, uma você- rota, alguma coisa que, Isso, que eles algum- tenham isso. atualizado ali de alguma Perfeito. restrição, ou enfim, ele vai e atualiza. Olha, isso aqui é interessante, aqui ó, nos meus dados... Meus dados você abre, né? Vai lá. Aham. Todos os waypoints, né? Onde você já... Isso. As rotas todas que os você... caminhos. Perfeito. Pode colocar. Isso, tá? Já fica tudo ali, o tracking de tudo, né? Você zerar combustível, você tem tudo aí em relação a combustível. Por isso que é bom veleiro, gente. Você gasta bem menos, né? Combustível. Verdade. Esse botão aqui é um botão que te permite eu vou acioná-lo. 1, 2, 3, pronto. Se alguém vier cair na água, certo?
Esse botão pode ser acionado. Ele marca o lugar. Isso, ele marca o local onde a pessoa caiu, ou o próximo, né? Porque às vezes o barco está em movimento, certo? E você pode fazer uma rota alternativa aí para resgate daquela pessoa. Enquanto você não resgatar, certo? Ele não vai... É um alarme, tá vendo? Ó, de homem ao mar. Isso. Excelente isso aqui, muito bom. Então, ó, ele marcou o ponto onde ele ativou, ó. Estou distanciando da... Olha, ponto. que interessante isso. Depois que eu resgatar ó, a pessoa, Você eu seguro clica ali, novamente, 1, 2, pressionado. 3 segundos, acabou. Daí ele volta às funções normais. Maravilha. I-40 é uma linha para vela também, certo? Mas pode utilizar em embarcação porque ela é multifunção, embarcação a motor. Tá. Então ela é multifunção também, ela, quer dizer, são duas funções. Ela te dá a profundidade, te dá a velocidade num outro display e eu tenho como ter o Bidata, duas informações numa tela só, tá? O 50 é um pouquinho maior, a visualização é melhor, para barco um pouco maior, tá? Que te permite fazer isso aí também, te dá profundidade, te dá a velocidade da embarcação, vai te dando uma série de informações, tá? Esse aqui é a estação de vento, para quem vai velejar é o mais importante. Exato. Porque de dia ainda você tem o referencial da costa, mas à noite, velejando à noite, você tem que saber qual quadrante que o vento está entrando e esse aparelho ele te dá em relação ao eixo do barco, certo? O quadrante que o vento está entrando, 30 graus, 60 graus, 90 graus. Acredita que a gente tava velejando sem isso? É bom, agora vai ficar muito mais fácil. Aprender você foi na raça, olhando a lancinha, olhando os detalhezinhos lá da vela. Agora vai ficar mais fácil. Muito mais fácil. E o último aqui é um multifunção. Certo? Ele Vamos ver se repete dá pra ver todas as... Bem Aqui. mais para a lateral, que acho que é assim. Tá. Ele repete todas as demais funções. Ele é todo digital, esse. Isso, ali, ó. Você vai Ele tem as mudando. mesmas funções desse Ele aqui. recolhe. O que acontece? Deixa eu te explicar o que essa linha toda pode fazer. Como a linguagem eletrônica de todos os aparelhos são incomuns, certo? Você pode o quê? Transitar com as informações de aparelho para aparelho, tá? Desde que o aparelho também tenha a leitura de outras funções. Tá, tem aparelho que é uma função só, mas esse aparelho pode ser repetido nesse multifunção. Tá? Então ele vai pegar tanto do aparelho grande, dos plotters, como desses instrumentos aqui menores, as informações, certo? E te repassar. Ele é um sensor utilizado para barco a motor. Ele vai no espelho de popa. Certo. Esse aqui é um sensor para veleiro, certo? É um True Hull de Valox, um material muito resistente, é um plástico com Kevlar, certo? E ali, inclusive, aquele pontinho... Tá, tô vendo aqui. Certo, é um medidor de temperatura. Ah, olha só. Tá. Esse vai no casco, lá embaixo. Isso. Tá. Esse outro aparelho aqui, certo? Ele pode receber dos demais sensores, sensor de profundidade, sensor de velocidade, sensor de vento, ou de piloto automático, é uma central, você centraliza tudo aqui para distribuir para aquele I-70 de cima. Ah, para esse tá? aqui, né? Isso. Esse aqui é o piloto. Ah, o Esse AIS, é o ó. AIS. Vocês viram que ele mostrou ali a função? Então, quando para você é igual um transponder, né, de avião. De avião, é exatamente. Você isso. vai saber quem tiver o AIS, qual embarcação, navio que esteja na sua rota. Então é por esse aqui, ó. Esse aqui que é o aparelhinho do AIS. E esse é o computador do piloto automático. Do piloto automático. Tá, esse é a cabeça pensante onde vão todos os sensores de informações. Do piloto automático, que inclusive a gente estava sem também. Olha, 7 meses velejando sem. Uma vez velejando na mão e com piloto automático, você não volta, né? Que nem vidro elétrico, direção hidráulica de carro. Pois é, mas foi aquela questão, a gente comprou o barco, aí era alto verão, falei, bom, a gente vai arrumar o barco ou vai velejar? Aí a gente optou em velejar, então bom, ficamos lá os 7 meses velejando sem esses instrumentos todos mas agora a gente vai colocar tudo em ordem. Agora vamos falar de preços? Daí eu vou ter que colocar o Marcelo. Tá bom. Pra conversar com Porque você. as pessoas vão querer saber quanto custa. E aí, o Marcelo?
Valores, os equipamentos da Raymarine, essa série Axion, começam a partir de R$6.500, mais ou menos, uns 7 polegadas, com carta, tudo já completinho. Ah, já com a carta. Já com a carta, com tudo. E também sonda, etc. Depois vai para o Axion de 9 polegadas, que custa na faixa de 13 mil e alguma coisinha. E pula para o Axion de 12, que são equipamentos na faixa de R$28 mil. E aí vai completando com antenas de radar e eles são totalmente expansíveis, né? Mesmo num equipamento convencional, você tem as interfaces de motor, isso é possível. Os motores modernos Volvo e Yanmar já tem o NEMEA 2000, então é só conectar, você consegue ter a visão de todos os equipamentos, RPM, etc. A linha de regata aí é um pouco mais a minha praia, né? Que, aliás, a gente encontrou o Marcelo esse final de semana, ele estava velejando lá. Estava sem óculos, ele não reconheceu a gente? Não enxergo mais nada. Olha, que barquinho, hein, Marcelo? Que belezinha, hein? Qual que é o HPE. HPE. O HPE 25 que a gente vê. Muito legal. Muito legal, barco. Então aqui você tem o teu rumo, aqui você tem o teu bordo, então... O que significa? São os ley lines. Então, se eu estiver navegando e tiver uma boia, eu sei que quando a proa chegar no ley line, eu tenho que cambar. Então, essas linhas são os ley lines do barco. Ah, né? Perfeito. Então, se eu tivesse uma boia aqui, né? Tá. Ok? O barco ia andar, ele muda os ley lines. Tá vendo? São as áreas de bordo. Certo. Né? Depois, eu tenho o início da corrida. Então, eu coloco... Quando eu vou largar, eu coloco a boia de bombordo e a boia de boreste e ele monta uma linha. Olha que interessante. E nesse sentido, o que ele faz aqui? Eu consigo mudar um pouquinho aqui a imagem. Deixa eu pôr aqui uma outra. Quando eu ponho no painel, ele monta essa linha. Então eu tenho o tempo de largada, a quantos metros eu tô da linha, porque eu tenho 5 minutos para cruzar a linha, né? Então eu tô a 500 pés da linha, então eu consigo continuar subindo e ele me fala o tempo de queima. Obviamente tem que dar start, né? Então, por exemplo, eu tô com 4,57, na minha distância para eu chegar na linha eu tenho 2 minutos e 53 e eu tô 859 pés da linha. Então eu continuo subindo até eu chegar no limite da linha, né? Como se eu chegasse aqui no limite da linha. Eu vou chegar no limite da linha e atravessar a linha, né? Então isso ajuda pra caramba a gente, em todas as regatas a gente usa isso. É muito legal, passa em cada boia, faz a marcação da linha e passa a ter o limite máximo, né? Para que eu tire a melhor performance do barco mais próximo da linha de largada. Eu tenho o Predict, então no Predict a gente fez a Santos Rio. Eu comprei a linha full do Predict Wind, né? Aí eu coloco as curvas polares do barco, coloco a melhor performance em cada condição de mar. Isso você tira pelo rating do barco, né? Você insere aquilo ali. E o que acontece? Eu falo da onde eu vou para onde eu quero ir. Então, no caso, eu saí de Santos e fui para o Rio. Nesse momento, o Predict Wind criou 4 rotas para mim, as 4 melhores rotas, dando a velocidade que eu ia chegar em cada uma, em cada lugar. Então, para ter uma ideia, a gente não largou bem na Santos Rio, e aí a gente fez uma opção por ir por um lugar com menos onda, porque o nosso barco tem um fundo muito chato, e ele bate muito. Então a gente foi por um lugar com menos onda, e quando foi à noite, a gente estava dentro do canal da Ilhabela, a gente estava na frente de todo mundo, nem imaginava. Porque a gente começou a ver alguns barcos chegando por trás e falou, poxa, mas esse barco aqui, como que esse barco está aqui? Quando a gente foi ver, era um barco muito top, do mesmo nível do nosso, tudo bem, mas era um pessoal que tinha largado muito mais na frente da gente e estava bem na frente, então foi bem legal. Esse Predict ajuda muito e para quem veleja de cruzeiro também usam, diz que é fantástico, né? E se você chegou aqui é porque você curtiu, então não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, ele é muito importante para nós. Tchau e bons ventos! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.